No Brasil, você não foi ensinado a prosperar. Na verdade, quase ninguém te ensinou isso de verdade. Ninguém te ensinou como o dinheiro funciona. Ninguém te ensinou como identificar oportunidades. Ninguém te ensinou como usar o mercado a seu favor. E muito menos como entrar em um mercado como o de criptomoedas com inteligência, direção e controle. Então, se hoje o mercado futuro parece complicado, confuso ou até arriscado demais para você, o problema não é a sua falta de capacidade. É que ninguém nunca te mostrou o caminho. Porque a maioria das pessoas entra nesse mercado sem entender onde clicar, sem saber quanto colocar, sem saber como identificar uma entrada e sem saber, principalmente, a hora certa de sair. E no mercado futuro, essa falta de preparo custa caro. É por isso que tanta gente trava antes mesmo de começar. E é por isso também que tanta gente entra animada e sai frustrada, com medo ou no prejuízo. Mas nos próximos minutos eu vou te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse mercado. Vou te mostrar por que a maioria das pessoas nunca consegue ter uma chance real de prosperar nesse jogo. E como pessoas comuns, mesmo saindo do absoluto zero e começando com pouco capital, estão aprendendo a operar com clareza, direção e inteligência, conquistando resultados extraordinários em menos de um mês. E no final deste vídeo, eu ainda vou te mostrar a orientação mais importante para quem quer entrar no mercado futuro de criptomoedas sem cair nos mesmos erros que fazem a maioria perder dinheiro antes mesmo de entender o que está fazendo. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ver aqui não é só uma promessa de ganhar dinheiro com cripto. É a chance de finalmente entender um jogo que quase ninguém teve a oportunidade de aprender. Quando eu comecei a olhar para esse mercado com mais atenção, eu percebi uma coisa que a maioria ignora. O problema nunca foi a falta de vontade das pessoas. Também nunca foi falta de inteligência. O problema é que elas estavam tentando prosperar em um jogo que ninguém nunca ensinou. E no Brasil isso é mais comum do que parece. A maioria cresce ouvindo que para ter uma vida melhor, precisa trabalhar mais, aceitar o que vier e torcer para o dinheiro sobrar no fim do mês. Mas ninguém ensina como multiplicar capital. Ninguém ensina como usar alavancagem com inteligência. O problema não é o mercado. O problema é tentar entrar nele sem direção. Porque quando você não sabe onde clicar, não sabe como configurar a conta, não sabe como escolher uma moeda, não sabe identificar uma entrada e muito menos como sair com lucro, você não está operando de verdade, você está só se arriscando. E foi justamente para resolver isso que eu organizei o que hoje eu chamo de Método 50x do Trindade. O Método 50x não nasceu para impressionar com termos difíceis. Ele nasceu para pegar uma pessoa que está no zero e mostrar de forma prática como ela pode entrar no mercado futuro de criptomoedas entendendo o que está fazendo. Desde os primeiros passos, como abrir a conta, verificar, depositar fundos, converter reais em dólar e preparar o ambiente, até a parte que realmente interessa. Como encontrar moedas para operar, como identificar possíveis entradas, como usar as ferramentas certas, como definir o tamanho da entrada e como sair da operação com muito mais inteligência. Além disso, dentro do método, você também tem acesso às ferramentas e indicadores que eu utilizo, justamente para deixar a leitura do mercado muito mais clara e objetiva. Porque uma coisa é assistir conteúdo solto na internet, outra, completamente diferente, é ter um caminho organizado, pensado para encurtar erros, evitar confusão e acelerar o entendimento. E eu poderia simplesmente jogar essas informações de qualquer jeito, de graça, na mão de todo mundo. Mas a verdade é que conhecimento sem compromisso quase nunca gera transformação. Quando a pessoa não investe, ela não se compromete. Quando ela não se compromete, ela não aplica. E quando ela não aplica, continua exatamente no mesmo lugar. Foi por isso que eu reuni tudo isso em um método estruturado, para dar a quem quer começar uma chance real de aprender da forma certa, com mais clareza, mais direção e muito menos improviso. E se você chegou até aqui, então já entendeu que continuar tentando aprender esse mercado no escuro pode sair muito mais caro do que entrar com direção.
porque o prejuízo de quem não sabe o que está fazendo não está só no dinheiro que perde em uma operação ruim, está no tempo que desperdiça, na insegurança que aumenta, na oportunidade que deixa passar e principalmente na frustração de sentir que poderia estar avançando, mas continua travado no mesmo lugar. O método 50x do Trindade foi criado justamente para encurtar esse caminho, para ajudar pessoas comuns, mesmo começando do zero, a entender como funciona o mercado futuro de criptomoedas na prática. Como abrir a conta, como preparar a estrutura, como usar as ferramentas, como encontrar moedas, como identificar entradas, como definir o valor de cada operação e como sair com lucro de forma mais inteligente. Tudo isso reunido em um método pensado para quem quer parar de depender de tentativa e erro. Além do conteúdo completo, você ainda recebe acesso aos indicadores, estratégias e ao bônus com uma saída ao vivo mostrando mais de 400% de lucro para enxergar na prática como essa lógica funciona quando aplicada do jeito certo. E hoje, para ter acesso ao método 50x do Trindade, o investimento é de R$ 997, um valor pequeno perto do que custa continuar perdido, errando sozinho ou demorando meses para entender algo que poderia aprender de forma muito mais rápida e organizada. E você ainda tem 7 dias de garantia. Ou seja, você pode entrar, conhecer o método por dentro e entender se isso realmente faz sentido para você. Então, se você quer sair do zero, se quer aprender a operar com mais clareza, direção e inteligência, e se quer ter uma chance real de buscar resultados nesse mercado sem continuar andando em círculos, clica no botão abaixo e garanta agora o seu acesso ao método 50x do Trindade. Agora pensa comigo com calma. Daqui a 30 dias, a sua vida financeira pode continuar exatamente do mesmo jeito ou pode estar em um nível completamente diferente. Porque a verdade é simples, eu não ensino esse mercado com enrolação, teoria desnecessária ou conteúdo que só serve para te deixar mais confuso. Eu ensino de forma rápida, prática e direto ao ponto. É para você entender, aplicar e executar. Tanto que depois de cerca de 3 horas de aula comigo, você já pode estar preparado para buscar o seu primeiro lucro e enxergar esse mercado de uma forma completamente diferente da maioria, sem travar, sem ficar perdido, sem depender de adivinhação. E quando você segue o método da forma certa, o que acontece nos próximos 30 dias pode mudar muita coisa. Porque a grande maioria das pessoas passa anos tentando prosperar sem direção, enquanto muitos alunos que entram e aplicam o que eu ensino começam a viver uma realidade totalmente nova. Uma realidade em que os problemas começam a mudar, deixam de ser problemas financeiros e passam a ser problemas de crescimento, escala e decisão. Esse é o tipo de virada que acontece quando você finalmente aprende um mercado poderoso, com clareza, método e execução. E tem mais um ponto importante. Esse valor de R$ 997 não é um valor comum. Na prática, ele está aqui como uma condição especial para quem assistiu esse vídeo até o final. E isso, por si só, já mostra. Perguntas frequentes. Isso serve para quem está começando do zero? Sim, o método 50x do Trindade foi pensado justamente para pessoas que nunca operaram e que precisam de um caminho claro para entender como esse mercado funciona desde o início. Eu preciso já ter experiência com trade? Não. Você não precisa ter experiência anterior, porque o método mostra desde a parte inicial como abrir conta, configurar ambiente, depositar fundos e começar a entender a execução. O método ensina só teoria ou mostra a prática? Ele foi estruturado para a prática. Você aprende o passo a passo operacional, como encontrar moedas, identificar entradas, definir valor por operação e como sair com mais inteligência. Vou aprender a operar com pouco capital? Sim, o método também foi pensado para quem quer começar pequeno, entendendo como usar o capital com mais critério dentro do mercado futuro. O método mostra como usar alavancagem? Sim, você vai aprender a operar contratos futuros com alavancagem de até 50x, sempre dentro da lógica do método e com mais clareza sobre execução e risco. Eu vou aprender a identificar entradas de compra e venda? Sim, esse é um dos pilares do método.
A proposta é justamente te ajudar a deixar de operar no achismo para começar a reconhecer oportunidades com mais direção. Também ensina onde clicar e como executar a operação? Sim, esse é um dos diferenciais do método 50x do Trindade. Ele não fica só na análise, ele mostra também o operacional, para que até quem nunca mexeu em plataforma consiga entender o processo. O que eu vou receber dentro do método? Você recebe acesso aos módulos com o passo a passo desde o zero, às ferramentas utilizadas pelo Trindade, aos indicadores personalizados, às estratégias apresentadas no treinamento e ao bônus com saída ao vivo, mostrando mais de 400% de lucro. As aulas podem ser atualizadas? Sim, além de todo o conteúdo já disponível, você também recebe acesso a aulas atualizáveis. Sempre que surgirem novos insights, melhorias estratégicas, indicadores novos ou ferramentas ainda melhores, esse conteúdo será atualizado para manter você alinhado com o que há de mais eficiente. Tem garantia? Sim, você tem 7 dias de garantia. Isso significa que pode entrar, conhecer o método por dentro e avaliar com tranquilidade. Quanto custa para entrar agora? É simples, basta clicar no botão abaixo, garantir seu acesso e seguir as instruções para entrar no método. Clique agora no botão e entre para o método 50x do Trindade.